Olá, turma, tudo bem com vocês? Nós ficamos de ter uma aula online ontem, porém, por problemas técnicos, a gente não pôde ter, a aula acabou sendo cancelada. Eu fui inventar de gravar a aula, de transmitir a aula para um notebook, só que esse notebook acabou me atrapalhando, perdendo a conexão o tempo inteiro. Então, para evitar aquele transtorno de estar todo mundo ali online e a aula ficar caindo toda hora, eu preferi cancelar. Porém, a gente vai abordar os assuntos que seriam, quer dizer, o assunto que seria abordado ontem na aula online. Semana que vem creio que eu já esteja aí, com todos os problemas resolvidos, então poderemos ter aí as nossas aulas tranquilamente, se Deus quiser. Bom, então na aula passada a gente começou a falar sobre the weather, né, que é o tempo no sentido climático. Né, nós falamos algumas expressões que são usadas para indicar a temperatura, para indicar condições climáticas, né? Então a gente vai rever um pouco dessas condições climáticas passo a passo, ver imagens que ilustram essas condições e aí faremos alguns exercícios relativos ao livro. Tá? Então, como vocês podem ver aí na tela, eu tenho algumas figuras e cada figura aí ela representa uma condição climática, tá? Então, quando a gente sempre se referir a condições climáticas em inglês, a gente vai falar the weather, ou previsão do tempo, a gente vai falar the weather forecast. Tá? Então, eu tenho quatro figuras aí na tela. A primeira figura ilustra um dia ensolarado. Em inglês, dia ensolarado ou dia com sol, a gente vai chamar de sunny. Está com sol ou está ensolarado, nós falamos it's sunny. Tá? Por exemplo, está ensolarado hoje. It's sunny today. Estava ensolarado ontem. It was sunny yesterday. Na segunda figura, ao lado do sunny, eu tenho o partly cloudy. O partly cloudy, na verdade, ele é o parcialmente com nuvens, tá? Mas também ele pode ser usado para parcialmente nublado. Ele pode indicar esse sentido também de nublado. Então, partly cloudy pode ser quando eu tenho sol acompanhado de nuvens ou também quando eu tenho quando está nublado, está parcialmente nublado, poderia ser dito partly cloud ou partly dark cloud, que seria parcialmente nublado aí, com nuvens escuras, nuvens cinzas. Tá? Porém, o partly cloudy vai ser parcialmente com nuvens, mas também no sentido de estar ensolarado, porém com algumas nuvens ali. As nuvens não indicam, por exemplo, que vai chover, somente estão ali. A terceira figura nós temos aí it's cloudy. It's cloudy quer dizer está com nuvens. Tá? Ou seja, é um dia com sol, porém o sol está coberto por nuvens. O cloudy pode também ser usado para indicar que o dia está nublado. Tá? Então, it's cloudy, dependendo do contexto, pode ser o sol está fazendo sol, porém com nuvens, mas não quer dizer que vai chover. Tá? Continua claro o dia, porém o sol está coberto por nuvens. Mas também o cloudy ele pode ser usado também para indicar um dia nublado. It's cloudy ou it's dark cloudy. Está com nuvens escuras, mais ou menos assim, para indicar que está nublado, que vai chover. Na quarta figura eu tenho it's windy. Windy quer dizer com vento. Dia com vento. It's windy com vento. Tá? Então essas são as primeiras quatro expressões aí relativas a the weather forecast. Agora a gente vai ver mais quatro figuras aí ilustrativas. Eu tenho it's rainy. It's rainy quer dizer está chuvoso, tá? Ou está chuviscando. Vai ser usado sempre para indicar aquele dia onde está uma chuva mais branda, digamos assim, não tão forte. Tá? Então está chuviscando, está respingando ali. A gente vai usar o rainy. It's rainy. A segunda figura eu tenho it's snowy. Snowy quer dizer com neve, ou seja, está nevando. It's snowy, está nevando. A outra figura é it's stormy. Stormy quer dizer uma chuva mais pesada, uma chuva mais torrencial, tá? Uma chuva mais forte. É como se fosse uma pequena tempestade. Stormy vem de storm, que é tempestade. Então esse stormy aí é uma chuva mais pesada, mais forte. E a outra figura é o foggy. Esse it's foggy quer dizer está com névoa, tá? Esse foggy quer dizer nevoeiro ou nébula, tá? Então foggy vai ser usado quando nós tivermos dias aí com névoa, tá? Aquela névoa da manhã, por exemplo, 6 horas da manhã, é bem comum amanhecer a cidade coberta por névoa. Bom, agora nós temos aí it's hot. It's hot quer dizer está quente, está muito quente, está com calor, na verdade. Tá? É uma expressão bem usada aqui no Brasil. Seria bem usada no Brasil, porque aqui nós temos dias bem quentes.
A segunda figura aí, it's warm. Esse warm quer dizer um dia mais fresco. Ou seja, tá calor, mas tem aquele ventinho mais fresco. Sabe aquele dia de praia, digamos, é como se fosse um dia perfeito para praia. Tá quente, mas não tá muito quente, com aquela brisa geladinha. It's cold quer dizer está frio, tá? Cold é frio, gelado. Então nós usaremos para dias frios. E do lado de it's cold, eu tenho it's freezing. It's freezing quer dizer está congelante, está congelando. A gente nunca vai usar, né, aqui no Brasil porque a gente não tem esse frio tão forte. Porém, as nossas mínimas aqui é de 12 graus. Então 12 graus para nós é muito frio. A gente poderia usar, então, nesse caso, it's freezing, né? Tipo, está congelando, mas é somente para indicar um frio mais forte, tá? Então, vamos para... não, já vemos todas as expressões. Só lembrando que, quando eu falei que a gente não vai usar o it's freezing aqui, é só no sentido de que aqui não faz tanto frio, mas nada nos impede de usar o it's freezing, por exemplo, para indicar esses dias que nós estamos tendo ultimamente, né? Com temperaturas muito baixas. Por exemplo, hoje fez 14 graus pela manhã. Então, eu poderia usar só o it's freezing today, né? Está frio hoje. Tá? Mas é no sentido de que está um frio mais forte, mais do que o habitual aí que nós estamos acostumados. Então essas são as expressões de tempo, tá? The weather expressions, que nós usamos aí para indicar algumas situações climáticas. Aí na aula passada, eu corrigi o exercício do livro lá da página 3, do capítulo 3, e passei um exercício para vocês fazerem lá na plataforma. Vamos às correções aí desse exercício. O exercício, ele pedia o seguinte, olha só, number 1, write how is the weather in each picture below. Eu tenho 4 figuras aí, e cada figura, ela está representando meio que uma situação climática, onde vocês deveriam aí nomear essas situações climáticas. Tá? Por exemplo, a primeira figura ficou da seguinte forma, it's sunny, reparem que está um dia ensolarado. Tá? Não tem nuvens, o sol não está sendo coberto por nuvens, tá? Então está sendo um dia ensolarado, it's sunny. A segunda figura, eu tenho uma senhora andando com guarda-chuva. Reparem que não está aquela chuva tão forte, porém deve estar chuviscando ali. Tá? Então a expressão de clima para essa foto é o it's rainy. Na terceira foto tem uma moça, ela está caminhando por um parque e o cabelo dela está batendo aí na cara dela, provavelmente sendo levado pelo vento. Então está sendo um dia ventoso. It's windy. E na última foto a gente tem 2 pessoas aí brincando com neve. A gente percebe que está nevando. Então, it's snowy, está nevando, está com neve, tá? Então, essas são as respostas do exercício da aula passada. Continuando. A número 2 pede o seguinte, olha só. Complete the statements according the weather in each city mentioned. Ou seja, complete aí as frases, né, as orações, de acordo com o clima em cada cidade mencionada, tá? Então, eu tenho aí algumas cidades. Porém, Alasca não é cidade, tá? Desculpem pelo erro, Alasca é um estado dos Estados Unidos. Porém, eu coloquei cidades no enunciado, tá? Mas isso não vem ao caso, tá? Porém, é só um adendo, tá? O Alasca é um estado e não uma cidade. Aí eu já tenho um exemplo aí com Fortaleza. Fortaleza é a capital do Ceará. E tá escrito assim, Fortaleza, it's hot. Ou seja, Fortaleza é quente, faz calor em Fortaleza. Então, seguindo esse exemplo, vamos aí às outras opções. Aí eu tenho Toronto, no Canadá. Toronto, no Canadá, eu coloquei assim, it's snowy. Quer dizer que lá neva o ano inteiro? Não, não é que lá neva o ano inteiro. Porém, quando a gente pensa em Canadá, a gente pensa num país mais frio. Mas eu poderia ter colocado ali, por exemplo, it's cold ou it's freezing, né? Então, é só a minha visão de como eu vejo o Canadá ali. Então, eu vejo como um país que neva muito, então eu coloquei it's snowy. Mas quem colocou it's cold, por exemplo, que é muito frio, ou está frio, sem problema nenhum. A outra cidade que nós temos ali é Caldas Novas, Goiás. Eu coloquei it's warm, ou seja, um tempo mais fresco. Não tão quente, porém não tão frio. Tá? Um clima mais ameno, it's warm. Mas você pode ter colocado it's hot também sem problema. Aí eu tenho Alasca, nos Estados Unidos. Eu coloquei it's freezing, porque é um lugar que neva e faz frio o ano inteiro. Tanto que alguns moradores ganham dinheiro para poder passar um tempo no Alasca, porque é uma cidade, é um estado onde ninguém quer morar, então o governo acaba pagando para que as pessoas permaneçam na cidade. Tá? Então eu coloquei it's freezing, está congelante, congelando. London, a capital da Inglaterra.
Eu coloquei it's cold, tá? Está frio. Eu poderia colocar it's snowy. Se nevar, sim, sem problema nenhum. Eu poderia também colocar it's freezing, né? Está congelante. Aí eu tenho Cancún, no México, e eu coloquei it's partly cloud, ou seja, é ensolarado com nuvens, parcialmente com nuvens, tá? Então essas são as respostas da número 2 do exercício que eu deixei na plataforma para vocês fazerem na aula passada. Continuando aqui, peguem os livros de vocês, abram na página 4, tá, do capítulo 3, página 4 do capítulo 3. A gente vai responder alguns exercícios juntos. Espero que vocês acompanhem com o livro. Na página 4, nós já começamos aí com a questão número 4, ou seja, é uma continuação da atividade da página 3 que nós já vimos e já corrigimos. Tá sempre falando sobre the weather forecast, sobre tópicos climáticos, tá? Na número 4 pede o seguinte, olha só. Match the pictures of the catastrophes to their names. Marque as fotos com as suas respectivas catástrofes, né? Eu tenho aí 7 fotos. Cada uma foto dessa representa um desastre natural, tá? Eu tenho aí, por exemplo, eu tenho uma foto de uma tsunami, de uma enchente, de um vulcão, de uma queimada, de um terremoto, de um deslizamento de terra e de um tufão, um tornado, isso, de um tornado. Então, abaixo do livro de vocês têm os nomes dessas catástrofes naturais em inglês. E vocês deverão associar essas fotos a esses nomes. Por exemplo, no número 1 eu tenho aí uma tsunami. Então eu vou procurar lá embaixo e vou colocar tsunami, eu vou colocar o número 1, porque é a foto da tsunami. E assim por diante, tá? Então, o que é que vocês farão? Façam aí nos livros de vocês. Na próxima aula nós iremos corrigir essas atividades, tá? Se nós tivéssemos tido aula ao vivo ontem, nós teríamos feito juntos esse exercício. Porém, não vai ser possível fazer juntos, né, nesse caso. Então, façam a número 4. Na próxima aula nós corrigiremos. Vocês também farão as outras que eu vou passar aqui, tá? Então, na número 4, vocês irão aí associar as figuras das catástrofes naturais aos seus respectivos nomes. Tá? Tá bem simples, tá bem fácil. Na número 5, o que é que vocês farão? A número 5 pede o seguinte, olha só. Can you think of the other natural disaster catastrophes or phenomenon? If necessary, use the dictionary to answer this question. Ou seja, você se lembra de algum outro nome de alguma catástrofe natural? Existem tantas catástrofes naturais, por exemplo, tufão, ciclone, eu tenho o que mais? Eu tenho enchentes, a gente viu ali na número 4. Eu tenho... deixa eu lembrar aqui. Eu até coloquei aqui. Eu tenho furacão, tenho ciclone, eu tenho raio, por exemplo. É um fenômeno natural, né? A questão pede catástrofe, desastre ou fenômeno natural. Tá, então vocês colocaram aí em inglês outros desastres, catástrofes ou fenômenos naturais em inglês, tá? Coloquem na número 5. Na número 6, a número 6 ela fica já na página 5, prestem atenção. Desculpa, não é número 6. A número 1 da página 5 pede o seguinte, olha só. Do you usually listen to, read or watch in weather forecast before you leave home? Why? How do you do that? A número 1 da página 5 pergunta o seguinte. Você geralmente escuta, lê ou assiste sobre previsão do tempo antes de sair de casa? Por quê? E como você faz isso? Vocês irão responder aqui se vocês costumam conferir a previsão do tempo antes de sair de casa. Eu particularmente procuro saber se vai chover, se vai fazer sol, se vai fazer frio. Eu acho que é algo normal de procurar e de saber se isso vai acontecer, até para a gente poder se prevenir, tá? Então, na número 1, vocês irão responder se vocês costumam olhar a previsão do tempo e o que mais? E o porquê, tá? Simples assim. Bom, em português, sim, eu costumo ver a previsão do tempo e faço isso para me prevenir de uma chuva ou de um calor muito forte, né? Então respondam essa questão, respondam em inglês, mas usem o auxílio de um dicionário ou do Google Tradutor para vocês colocarem as respostas, caso vocês tenham muita dificuldade, tá? Então essa é a número 1 da página 5.
Na número 2 da página 5, eu tenho o seguinte: listen to weather forecast. In your opinion, are predictions good or bad? A número 2 ela pede o seguinte: escute 2 podcasts aí sobre previsão do tempo. Aí ele completa: na sua opinião, a previsão é boa ou é ruim? O que vocês falam na número 2? Eu vou deixar no final do vídeo um áudio com esses podcasts para vocês poderem escutar e responderem. Então vocês escutarão esses áudios que eu vou deixar no final do vídeo, irão responder a número 2 e a número 3. A número 3 já pede o seguinte, olha só: escute o áudio novamente e circule a resposta correta para completar cada sentença. Na número 3 eu tenho aí forecast 1, aí tenho de A até D. Aí eu tenho forecast 2, também de A a D. Ou seja, o áudio que eu vou deixar no final do vídeo, eu tenho, digamos, 2 podcasts, ou seja, dentro desse áudio eu tenho 2 podcasts, onde o primeiro é relacionado a esse forecast 1 e o segundo relacionado a esse forecast 2. Vocês irão escutar o áudio e irão marcar as informações que completam cada sentença. Por exemplo, na letra A. Na letra A do forecast 1, eu tenho assim: the sky is full of clouds. Aí eu tenho clear, dark. Aí, entre clear e dark, qual que completa? Qual informação está sendo dita aí no áudio? Tá? Então escutem o áudio eu vou deixar no final do vídeo. O áudio vocês responderão. O áudio servirá para vocês responder a número 2, número 3. Não façam a número 4 ainda. Na número 4 nós faremos na próxima aula. Tá? Então por hoje é isso. Façam esses exercícios, corrijam suas respostas, tá? Caso vocês não tenham feito, ou se tiverem feito de uma forma errada. Então confiram as suas respostas do exercício da aula passada. Façam esse exercício de hoje, tá? Nós iremos corrigir na terça-feira. Eu vou deixar o áudio aqui no final do vídeo para vocês poderem escutar. Escutem várias vezes para vocês poderem marcar, para terem certeza de que estão marcando a resposta correta. Qualquer dúvida, me procurem. Desculpem pelo furo de ontem, foi por causa de problemas técnicos mesmo. Semana que vem creio que eu já tenha resolvido todos os problemas e a gente possa ter a nossa aula online normalmente. Então é isso. Qualquer dúvida me procurem. Um beijo e um abraço a todos, bom final de semana e até terça-feira. Chapter 3, Track 9. Forecast 1. This is CDT, and I'm Calvin Pierce with the weather. Right now it's 20 degrees and clear. We're expecting blue skies throughout the day. Though there is only a 10% chance of showers, this good weather can't last forever. It's raining heavily up north, so we should see rain by morning. Don't forget your umbrella tomorrow. Now stay tuned for local news. Forecast 2. Hi, I'm Kathy Williams. This is your weekend weather forecast. This morning, we're seeing sun with cloudy periods. It is +2 and expected to rise to about 6 degrees by noon. Overnight temperatures will probably drop to at least -7. Tomorrow, expect lower temperatures. Conditions are perfect for skiing this weekend. We'll go back to the newsroom now for a look at what's in sports.